Olá, pais, família, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Nathalie de Educação Física, vocês já devem me conhecer, já devem ter me visto em vários vídeos que eu mandei para as crianças, mas hoje eu venho aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o conteúdo de Educação Física e sobre o tema que a gente trabalhou no primeiro bimestre, tá bom? Bom, na disciplina de Educação Física e em todas as outras, nós seguimos o currículo paulista. Então, assim, as habilidades, o que eu vou trabalhar, não saiu da minha cabeça, tá? Eu sigo um norteador, tá bom? Que é o currículo paulista, que é este aqui, vocês podem observar. Dentro do currículo paulista, a gente tem as diretrizes de todas as disciplinas, tá? E as áreas, as disciplinas foram divididas em áreas de conhecimento. A disciplina de educação física está dentro da área de linguagens e códigos, tá bom? Onde a gente trabalha leitura, escrita, comunicação. E aí a gente tem todo um conteúdo aqui que é para o professor, mas isso é um documento aberto, se você quiser, você pode procurar na internet e ler. Não tem problema nenhum. Ou também, se você quiser, marcar uma reunião para que a gente converse sobre o conteúdo. Eu estou de coração e mente abertas, tá bom? Bom, eu separei uns trechinhos para ler para vocês, para a gente começar a conversar, que na verdade é mais um monólogo que eu vou falar, eu não vou conseguir escutar vocês, mas eu estou disponível para conversar se necessário. Se vocês acharem que faltou alguma coisa, eu posso gravar, fazer um outro vídeo falando sobre outra parte do assunto, tá bom? Ou dar uma continuidade. Bom, então vamos lá. A criança, dentro da disciplina de educação física, eu vou falar especificamente dentro da disciplina de educação física, tá? Então, dentro da minha disciplina, a criança aprende prioritariamente a partir das experiências relacionadas ao corpo e ao movimento. Nesse processo, elas adquirem progressivamente, ou seja, dentro desse processo elas vão aprendendo aos poucos, consciência corporal, conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, e etc. O que lhes permite identificar potencialidades e limites corporais. Bom, não só a criança, ela aprende o tempo todo, não é só dentro da escola. Ela aprende em casa, ela aprende com a família, ela aprende quando tá brincando com os amiguinhos, ela aprende até quando tá brincando sozinha. Mas quando a gente está falando de educação física, eu estou pensando no quê? No movimento, em atividades de mais movimento, que envolvam mais o físico, o corpo, a movimentação corporal. E pensando nisso, as crianças, quando elas chegam para mim no primeiro ano, a gente começa trabalhando com jogos e brincadeiras. Por quê? Porque isso já está previsto no currículo paulista. Essa daqui é uma outra página do currículo paulista, é a página 266, tá? Então aqui a gente tem, e tem de todas as séries, tá? Até o ensino médio. Então aqui a gente tem a unidade temática, o ano, as habilidades do currículo paulista, as habilidades que vão ser trabalhadas, e o objeto de conhecimento. Então, nesse primeiro momento do primeiro bimestre, a gente trabalha o quê? Brincadeiras e jogos, tá? A gente já começou com esse conteúdo antes da pandemia. A gente fez diversas atividades na escola, eu já estava conversando com eles sobre jogos e brincadeiras, e eu dei continuidade quando entrou a quarentena e a gente voltou para o trabalho à distância, né? Que eu comecei a mandar os videozinhos para vocês com as atividades e com as explicações. Tudo visando o quê? Jogos e brincadeiras no primeiro bimestre,
tá bom? Então, a gente teve as brincadeiras de mais movimento, a gente teve as brincadeiras de faz de conta, a gente teve a confecção de brinquedos para o 2º ano, por exemplo, tá? E assim, eu quero falar especificamente de primeiro conteúdo de 1º e 2º ano, antes de eu entrar numa segunda etapa aqui. O 1º ano, a criança, ela tem o primeiro contato com o conteúdo do ensino fundamental. E aí, ela não se sente segura, a maior parte das crianças, elas não se sentem seguras para fazer uma atividade que ela não conhece, para fazer movimentos que ela não conhece. Então, eu tenho todo um trabalho de estimular a criança a participar, a fazer o movimento. E como ela não se sente segura, ela não se entrega para a atividade. Então, ela não vai desenvolver, ela não vai sair do 1º ano com todas as habilidades que foram previstas para ela aprender 100%. Tá? Por quê? Porque ela não tá segura, ela tá tendo um primeiro contato com aquela habilidade. A gente que é adulto também, quando a gente tem um primeiro contato com alguma tarefa que a gente precisa fazer e a gente tem um grupo junto com a gente e a gente pensa que eles vão olhar e eles vão julgar, e eles vão rir de mim, se eu juntar todo mundo e falar, olha, nós vamos fazer uma dança agora. Eu não falei a dança, eu não falei a coreografia. Você tá se sentindo seguro? Não tá. Primeiro pensamento que você tem é, ai meu Deus, eu não vou conseguir. É o primeiro pensamento. Ai meu Deus, não quero fazer. A criança também é assim. Ela não se sente segura. E aí, depois que ela começa a participar, leva um tempo para que ela desenvolva essa habilidade que foi requerida na atividade. Só que a gente tem todo um conteúdo a seguir. Então, passou, por exemplo, a etapa de jogos e brincadeiras, eu não vou voltar com aqueles mesmos jogos e brincadeiras. Se eu for dar jogos e brincadeiras de novo, algum jogo, alguma brincadeira, eu vou dar uma outra atividade nova, para que ela tenha conheça outras habilidades, tenha contato com outras atividades, para desenvolver outras habilidades. E aí o que acontece? Lá no 2º ano, essas atividades e as habilidades, principalmente, que foram apresentadas para ela no início do 1º ano, são reapresentadas no início do 2º ano. Então, vocês podem observar que as atividades são as mesmas, basicamente. Só que a habilidade que vai ser desenvolvida na criança do 1º ano que não teve contato com aquela atividade e a habilidade que está sendo desenvolvida na criança que está no 2º ano são diferentes. Vocês conseguem perceber agora? Essa criança aqui do 1º ano, essa criança aqui, que entrou agora no 1º ano, ela está tendo o primeiro contato com a habilidade. Essa criança que já está no 2º ano, ela já teve primeiro contato com a habilidade. Então, ela vai ter um aprofundamento no desenvolvimento da habilidade. Conseguem perceber? Eu posso passar a mesma brincadeira. Eu posso colocá-las para brincarem juntas ao mesmo tempo. Só que o que essa criança está aprendendo é uma coisa. E o que essa criança está aprendendo é outra coisa. Conseguem me entender? Eu consegui ser clara? Porque assim, é a mesma coisa se eu pegar um texto específico da minha área de educação física, certo? Se eu ler o texto, eu vou ter um entendimento. Se eu pegar o texto e eu der para você ler, você vai ter um outro entendimento. Porque eu já conheço o conteúdo de educação física. Mas será que você conhece? Você tem o mesmo aprofundamento que eu? Ou vamos pegar um outro assunto? Por exemplo, deixa eu pensar. Anatomia, que para mim na faculdade foi uma coisa natural. Eu falar de ossos. Eu conheço o nome de grande parte dos ossos.
Se eu pegar um livro aqui de anatomia, acho que não tenho nenhum aqui. Aqui, eu tenho um para educação infantil, educação do Fundamental 1, né? Então, eu tenho um livro aqui de corpo humano. Esse livro é um livro que está com uma linguagem simples para que a criança entenda. Tem desenhos e tudo, certo? Se eu pegar e eu ler esse livro, para mim, beleza. Tá com uma linguagem simples, tá fácil de entender. Agora, se eu entregar esse livro para uma criança, será que ela vai ler tudo e ela vai conseguir ter o mesmo entendimento que eu tenho? Não, não vai ter, porque eu já conheço o assunto, eu já tive contato com esse assunto e a criança ainda não, certo? Eu acho que agora eu consegui ser bem clara do porquê a maior parte das atividades entre o primeiro e o segundo ano, elas são iguais. E o porquê que eu tenho feito um vídeo, eu tenho feito grande parte das atividades, um vídeo só para primeiro e segundo ano. Por quê? Deita aqui, amor, deita aqui. Bom, por quê? Porque eu tenho feito o vídeo com uma atividade, mas a proposta da habilidade que eu quero desenvolver para o primeiro ano é uma, e a habilidade a ser desenvolvida para o segundo ano é outra. Na educação infantil, os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento pretendiam que a criança tivesse assegurado o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Isso na educação infantil, tá? Antes da criança chegar para mim, para a professora do primeiro ano, no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, já pensando nisso, partindo deste ponto que foi trabalhado lá na educação infantil, vou ler daqui. O currículo paulista prevê que nos anos iniciais do ensino fundamental sejam consolidadas, ampliadas e aprofundadas as práticas da cultura corporal de movimento. Então, é justamente o que eu falei. Então, as habilidades que são apresentadas, no segundo momento, ela é aprofundada. Então, a gente tem aqui, que eu mostrei já, vou mostrar de novo, as habilidades, tá? Aqui, por exemplo, de brincadeiras e jogos. A gente tem a habilidade EF01, EF02, que é o quê? Explicar por meio de múltiplas linguagens corporal, visual, oral e escrita as brincadeiras e jogos do contexto familiar e comunitário, valorizando sua importância nas culturas de origem. Então, referente a isso, eu passei qual atividade? Eu passei aquela que era para eles desenharem, não é? A brincadeira ou a atividade que eles mais gostaram do primeiro semestre. E aí, no segundo ano, tá? Aqui tá escrito segundo, porque é segundo ano, a gente tem a mesma habilidade. Por isso que eu passei para o segundo ano essa mesma atividade. Só que para o primeiro ano, eu pedi só o desenho. O segundo ano já pode desenhar e já pode escrever algumas palavrinhas, tá? Já pode colocar, já pode fazer já faz uma sequência melhor. É a mesma coisa que eu querer comparar o desenho do primeiro ano com o desenho do segundo ano. Eu não quero que seja igual. Eu só quero trabalhar a mesma habilidade. Só que aqui no primeiro ano, eu estou desenvolvendo a habilidade. E aqui no segundo ano, estou aprofundando, aperfeiçoando esta mesma habilidade. Tá bom? Tem um companheiro aqui que tá dodóizinho, anda com muita febre, então ele vai me acompanhar até o final do vídeo, tá, gente? Senão eu não consigo terminar. A vida é assim. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o livro, tá bom? Este livro aqui
Foi escolhido pelos professores de educação física da escola, eu e mais os outros professores. A gente escolheu esse livro porque ele está dentro do currículo paulista, ele está seguindo as habilidades que são pedidas dentro do currículo paulista. E ele tem uma sequência bem legal, tá? E aí vocês podem observar que este livro é para o primeiro e segundo ano. Justamente pelo que eu falei. As atividades elas são reapresentadas com o objetivo de um aprofundamento da habilidade, tá? Ó, aqui a gente tem um outro livro que é do terceiro ao quinto ano, que também foi escolhido pelo mesmo motivo. Ele tem a sequência que foi definida pelo currículo paulista, que é o nosso norteador. A gente segue o currículo paulista, a gente tem que seguir o currículo paulista. Por quê? A criança que está estudando aqui no loteamento das Gaivotas, se ela for transferida para qualquer outro lugar do estado de São Paulo, ela vai receber o mesmo conteúdo. Ela vai continuar trabalhando a mesma coisa. Ou se a criança vir de outra escola para cá, para o loteamento das Gaivotas, ela não vai estar perdendo nada. Ela vai continuar na mesma sequência, trabalhando a mesma sequência de habilidades que está sendo pedido, tá bom? Bom, eu quero mostrar para vocês também... Desculpa, eu tô com a garganta arranhando um pouquinho. Bom, eu quero mostrar para vocês também que eu não só sigo o currículo paulista e o livro didático, mas eu também faço diversas pesquisas, eu acabo comprando diversos livros. Isso aqui é uma pequena parte do que eu tenho um monte de livros, eu sempre tento comprar vários livros de atividades para variar as atividades, tá? E principalmente esse daqui, ó, que eu quero mostrar, que tem atividade de raciocínio, atividade para ambientes abertos e para ambientes fechados. Por quê? Educação física geralmente a gente faz do lado de fora da escola. Eu tenho que estar preparada para mudar totalmente a atividade que eu ia passar num dia que chova, por exemplo. Eu não posso mais trabalhar do lado de fora, mas eu tenho uma habilidade que foi programada para trabalhar naquele dia. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trocar por outra atividade que eu possa fazer no ambiente interno, seguindo a habilidade que o currículo paulista prevê, tá certo? Eu tenho me programado também para dar as aulas. Eu vou mostrar tudo primeiro bimestre. Tá lápis, eu não sei se vocês vão conseguir, mas eu coloco uma sequência das atividades, eu vejo as atividades que estão sendo propostas pelo livro, as habilidades que precisam ser trabalhadas, então eu monto a sequência estou montando a sequência das aulas para também me organizar e não me perder na sequência de vídeos que eu preciso enviar, e também, ó, faço no caderno o meu resumo, que eu coloco a descrição da aula, o bloco e as habilidades que vão ser trabalhadas e que instrumentos eu vou utilizar. Então, assim, as minhas aulas, elas não estão sendo feitas de qualquer jeito, apesar de eu estar em casa. Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer sempre o meu melhor. Então, assim, pode ser que o meu melhor não seja o máximo para você, que seja o uau para você, mas é o meu melhor. E assim, eu sempre tento apresentar aulas com qualidade. Não é porque eu tô dando eu moro na Zona Sul, sul da Zona Sul de São Paulo, e eu dou aula na Zona Sul de São Paulo, que a minha aula tem que ser inferior a uma aula de uma escola particular lá do centro da cidade.
Sabe, eu acho que as nossas crianças, porque eles são meus alunos e eu tenho muita consideração e carinho por eles, então eu digo que são meus também. Peço licença a vocês para dizer que eles são meus também. Então, eu quero o quê? Eu quero o melhor. Eu sou professora. Eu vim para a área da educação com o objetivo de construir uma sociedade melhor. Então, eu não posso ensinar menos para os meus alunos. Eu preciso dar mais para eles, assim como eu ensino para os meus filhos. A gente sempre quer dar para os nossos filhos, para as nossas crianças, mais do que a gente teve. Então, eu me sinto na obrigação de ensinar para os meus alunos muito mais do que eu aprendi. E eu gosto muito de trabalhar com habilidades, com atividades e interdisciplinares, ou seja, dentro da aula de educação física, vocês vão ver que eu estou trabalhando outras coisas, principalmente a partir do 2º ano. Eu começo a trabalhar leitura, eu começo a trabalhar escrita, numerais, sequências. Então, assim, é todo um conteúdo programado e feito. Vocês podem ter toda a certeza do mundo que eu faço tudo isso com muito carinho e com o objetivo, faço com muito carinho e com o objetivo de dar o melhor para as nossas crianças. Porque um dia eu vou ser idosa, vocês vão ser idosos, e a sociedade, as pessoas que vão movimentar a sociedade, todos os grupos sociais e todos os lugares, as lojas, os médicos aí na farmácia, no supermercado, são as crianças que a gente está criando hoje. Então, a gente tem que pensar muito em como a gente está educando, como a gente está criando essas crianças, porque eles são o futuro. Nós vamos precisar deles amanhã. Eu quero que quando eu estiver idosa no mercado, com um monte de sacolas, tenham pessoas com uma educação emocional, com uma educação social, que olhe para mim e diga, nossa, olha, aquela senhorinha tá com um monte de sacola, eu vou ajudar. Sabe? É isso que eu quero. Eu quero pessoas que tenham uma educação socioemocional. Então, o jeito que eu falo com as crianças, o jeito que eu educo meus filhos, o jeito que eu aconselho os meus alunos, é com esse foco de ter uma sociedade no futuro melhor do que o que a gente tem hoje, tá? Eu agradeço muito vocês por terem visto o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição para conversar, para explanar mais sobre o assunto, tá bom? E assim, eu sou professora há 10 anos. Eu sou formada em educação física e eu amo a minha profissão. Eu brinco de escolinha desde que eu tinha 4 anos de idade. Eu gosto de ensinar. Então, assim, eu acho que eu tenho um preparo do que eu tô fazendo. Tá certo? Eu não caí aqui de paraquedas. Então, eu espero que vocês me compreendam. Eu tô de coração aberto e estou fazendo esse vídeo com o maior carinho para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, um pouco do norteador do meu trabalho. Eu não fico só na frente da câmera passando atividades bobinhas, eu tenho um objetivo e eu tenho um aprofundamento. E é lógico que assim, eu não vou conseguir passar as mesmas atividades que eu passaria na escola, porque eu preciso observar a criança, eu preciso estar com a criança para orientá-la no momento da atividade. Então, eu espero que vocês entendam que eu não vou conseguir ter o aprofundamento que eu gostaria de ter.
porque eu tenho um objetivo. Só que eu também tenho que é difícil para mim também, eu tenho que parar e pensar, não, eles estão em casa. Os pais não têm a minha formação, que aliás, quem não é formado em educação física não tem nem autorização para dar aula. Então, eu não posso passar atividades que a criança não possa fazer sozinha. Qualquer outro tipo de atividade que precise de orientação, eu preciso estar com a criança. Então, tem muito conteúdo tem muita atividade que eu vou ter que adaptar, ou que eu vou ter que deixar para quando voltar à prática. Por isso é tão importante eles terem, agora no primeiro ano, esse primeiro contato com a atividade, e no segundo ano eu reapresentar essa atividade para eles. Porque a visão deles vai ser diferente. O amadurecimento da criança do primeiro ano, o amadurecimento da criança do segundo ano são diferentes. E a gente precisa dar a oportunidade para a criança do segundo ano aprofundar as habilidades que ela aprendeu no primeiro ano. É lógico que assim, eu não vou deixar de dar nada para o primeiro ano, ou que o conteúdo do segundo ano é um conteúdo fraco. De jeito nenhum, de maneira alguma. O conteúdo do primeiro ano é para o primeiro ano, o conteúdo do segundo ano é para o segundo ano, apesar de ser a mesma temática, gente. A gente pode passar a mesma atividade com focos diferentes. E é o que eu falei, o amadurecimento da criança do primeiro ano e o amadurecimento da criança do segundo ano tornam a atividade diferentes, o aprendizado da mesma atividade diferentes para as duas crianças, tá bom? Tô fazendo esse vídeo com o maior carinho para vocês. Eu espero que a gente possa se ver pessoalmente o mais breve possível, porque eu gosto muito de ter contato com a família. Eu acredito que trabalhando junto com a família, a gente tem que trabalhar junto, integrado, lado a lado, para construir essa sociedade melhor. Para que a gente tenha um Brasil melhor. Porque a gente precisa urgentemente de uma sociedade melhor, de um país melhor. Mamãe. Só que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. E a gente não vai conseguir fazer isso agora. A gente só vai conseguir isso com o tempo. E a gente precisa que essas crianças estejam preparadas para isso. E é o meu objetivo, é o meu foco. Mamãe, tá certo? Agradeço pela atenção de vocês. Um grande abraço no coração de vocês. E até logo.